Olá pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas. Vamos fazer mais um vídeo hoje da nossa matemática, dos tópicos de matemática que a gente sempre faz, né? E voltando ao tema anterior do último vídeo, hoje nós vamos ver como se faz a adição e a subtração de radicais. Nós vamos decompor e depois vamos adicionar e subtrair esses radicais. E vamos mostrar também o mesmo exercício feito de uma outra forma, que fica na expectativa do aluno de fazer da melhor maneira possível, da maneira que ele achar mais legal para ele, mais simples ou mais desafiante, né? Então nós temos aqui um exercício que nós vamos tentar resolver e vai ter nesse exercício, além da adição, nós vamos decompor em fatores, né? Decompor em fatores primos e depois vamos simplificar. É bem simples, é bem tranquilo, né? Eu gostaria que vocês ativassem o sininho aí e dessem o seu like, se inscrevessem no nosso canal, se fosse possível, né? Porque é como eu repeti na live passada, né? Isso é bom para vocês, é bom para mim, é bom para a manutenção do canal, né? Que haja um compartilhamento. Então vamos mãos à obra, né? É o Leonel Vargas na área aí, professor. Nós temos aqui uma raiz quadrada de 50, subtraindo uma raiz quadrada de 32, adicionando uma raiz quadrada de 8, adicionando uma raiz quadrada de 18. Nós não podemos operar direto aqui, né? Nós temos que simplificar essas operações como raízes. Então nós vamos decompor cada um desses valores. Vamos pegar os 50. Vamos pegar os 50 aqui e vamos decompor em fatores primos. Vocês se lembram que o primeiro número primo é o 2. Se aqui é par, o zero é considerado par, né? Então, dá por 2. Então, 50 dá por 2. Dividimos 50 por 2, vai dar 25. Agora, 25 não dá por 2. Termina em 5, dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dá por 5 também. Enquanto dá para dividir por um determinado número, que é um fator primo, a gente continua dividindo por aquele número. Aqui ficou o quê? 2, 5 que se repetiu, vezes o 2. Então ficou 2 vezes 5 na 2. Esse valor aqui do MMC de 50 corresponde ao próprio 50, porque 5 na 2 é 25, 2 vezes 25, 50. Já está decomposto. Vamos fazer as decomposições primeiro, depois aplicar dentro do índice da raiz, aqui, do radicando, no caso. O índice é 2, a raiz é quadrada, então todos eles, o índice é 2. Vamos fazer de 32 agora. 32. Como 2 é par, eu já sei que dá para dividir por 2. Então, 32 por 2 dá 16. 6 é par, 16 continua dividindo por 2. 16 dá para dividir por 2, dá 8. 8 é par, continua dividindo por 2, dá 4. 4 é par, continua dividindo por 2. Dá 2. E 2 continua dividindo por 2, dá 1.
Quando a gente chega em 1 aqui, ó, terminou. Aqui a gente se esqueceu de colocar umzinho aqui, né? Terminou, quando dividiu por 5, aqui deu 1. Aqui deu 1 também, terminou. Então, quantos 2 nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado na quinta potência. 2 elevado na quinta potência. A gente pode separar de 2 em 2 aqui, ó. E escrever esse 2 na quinta dessa outra maneira aqui, ó. 2 na segunda, multiplicado por 2 na segunda, multiplicado por 2 na 1, que vai dar o mesmo 2 na quinta. Por que o professor fez isso? Porque eu vou precisar simplificar depois que eu colocar aqui dentro do radicando, e aí fica no mesmo índice da raiz. Aí já está simplificado aqui de uma maneira mais fácil. Aqui a mesma coisa, aqui já está 5 na 2, já fica mais simples de fazer. Então, aqui deu 2 na 2, que é 4, vezes 2 na 2, que é 4. 4 vezes 4 dá 16, vezes 2, 32. Que deu 32 lá, que é o 32 que nós decompomos aqui em fatores primos. Agora nós vamos decompor o 8. O 8. 8 é par, então 8 dá por 2, que vai dar 4, porque 8 dividido por 2 é 4. 4 continua dando para dividir por 2, que dá 2. 2 continua dividindo por 2 e dá 1. Quantos nós temos aqui? 3, né? Então divide, junta 2 a 2, mas não tem mais que, só tem 3, então ficou 2 que multiplica 2 na segunda. Vocês entenderam por que eu faço dessa forma aqui? Porque isso aqui é um 2 na terceira, né? Porque na multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base, que é 2, e somos expoente. Aqui tem umzinho aqui em cima. 1 mais 2, 3. Então é 2 na terceira. Aqui a mesma coisa, ó. Somando 2 com 2 dá 4, com mais 1 que tem aqui, 5. Fica 2 na quinta, que é o 2 na quinta que está lá. Aqui é a mesma coisa que 2 na terceira. Então, a gente precisa fazer ainda o 18. Vamos fazer o 18. O 18, vamos decompor o 18. Termina em 8, 8 é par. Então, a gente vai dividir por 2. 18 por 2 dá 9. 9 não dá mais por 2, porque não dá uma divisão exata. Mas 9 dá por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 continua dando por 3. E aqui dá 1. Então, ficou 3... 2 que multiplica 3 na segunda. Aqui dá para juntar esses 2, 3 aqui. Ficou 2 vezes 3 na segunda. Volto a frisar novamente. Eu aqui já estou deixando em condições de ficar no mesmo índice da raiz para mim conseguir simplificar na hora que eu vou colocar dentro do radicando. Então, agora que eu já tenho a simplificação de todos eles aqui, eu vou abrir as raízes aqui. Vou abrir as raízes aqui. A primeira lá é raiz de 50. Então, a raiz de 50 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Não é isso? Então, como é que fica isso aqui? Esse 2 aqui no expoente do índice, do radicando, no caso aqui, ó, simplifica com esse 2 que tem aqui, que a gente não colocou, porque raiz quadrada não precisa colocar. Aqui, se quiser colocar, coloca. Eu vou colocar para vocês enxergar aqui, que está aqui. Esse 2 aqui simplifica com aquele 2, e esse 5 passa para fora da raiz. Mas dentro da raiz vai continuar o 2. Então vai ficar 5 raiz de 2.
5 raiz de 2, tá? Essa aqui da primeira lá. Essa aqui é a primeira, aquela lá, tá? Agora a segunda. Raiz de 32. Raiz de 32. Vamos botar o 2 aqui de raiz quadrada também. Raiz de 32 deu o quê? 2 na segunda vezes 2 na segunda vezes 2, que é 2 na quinta no caso, né? Seria 2 na quinta. Então, isso aqui é igual a 2 na quinta, que é igual a raiz quadrada de 2. Aqui podemos até botar direto, ó. 2 na segunda vezes 2 na segunda dá 2 na quarta, porque vai somar os expoentes, né? Vezes 2. Isso aqui é o mesmo 2 na quinta, que tá aqui, ó, tá escrito dessa forma. E esse 4 aqui, na hora de simplificar, vai dividir por esse 2 e ele vai para fora. Então, vamos ver agora como é que fica ele indo para fora. 4 divide por 2, dá 2. Então, vai ficar 2 na 2 para o lado de fora. O que é 2 na 2? 2 na 2 vezes raiz de 2. Não está pronto ainda. Então, fica o quê? O que é 2 na 2? 4 raiz quadrada de 2. Esse aqui é o resultado desse segundo aqui. Esse aqui é o resultado do primeiro. Depois nós vamos somar esse com esse. E depois mais o outro agora. Qual é o outro aqui? Raiz de 8. Raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8. Vocês estão vendo que não é difícil. É só fazer o acompanhamento. Raiz quadrada de 8. Aí eu venho aqui, ó. Ficou 2 na 2 vezes 2, que é 2 na terceira. Eu posso escrever aqui, ó. Raiz quadrada de 2, que é 2 na terceira. E depois desmembrar. Desmembrar ela. A raiz quadrada que fica 2 na 2 vezes 2. Que é raízes de mesma base. 2 na 2 vezes 2 na 1 vai dar 2 na terceira, que é o 2 na terceira que está aqui. Agora eu já posso simplificar. Esse 2 com esse 2 aqui e esse 2 vai pular para fora. O 2 da base vai ficar 2 raiz de... O que é aqui? 2. Então, 2 raiz de 2. Esse aqui também já está pronto. Agora nós vamos para o último aqui. Raiz de 18. Raiz de 18. Raiz quadrada de 18. O que deu aqui na raiz quadrada de 18? 2 que multiplica 3 na segunda. Então, a raiz quadrada de 18 é 2 que multiplica 3 na segunda. O que é 3 na segunda? É 3 vezes 3, que é 9, 2 vezes 9, 18. Então, volta a ser a raiz quadrada de 18. Só que eu tenho que tirar de dentro da raiz esse índice aqui com expoente 2, porque eu tenho um índice da raiz 2 e aqui eu tenho o índice do radicando aqui, que é o expoente da potência aqui, né? Então, esse 2 simplifica com esse outro 2 aqui e pula para fora da raiz. O 3. E quem é que sobra dentro da raiz? O 2. Porque o 2 aqui não tem expoente, aqui o expoente é 1. 1 não vai simplificar. Então, vai ficar 3 raiz de 2. O 2 é esses 2 que está aqui dentro. Então, aqui é a raiz quadrada de 2. Aqui nós conseguimos fazer todas as 3. Agora, como nós vamos resolver essa soma e ela vai ficar representada numa única raiz, como é que eu vou fazer? Eu vou somar as raízes que têm o mesmo índice e que elas são semelhantes, né? Que elas são semelhantes. Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos todas elas
são raízes quadrada com índice 2. Aqui, essa aqui no caso também deu com índice 2. Aqui deu 4 com índice 2 também, com radicando, né? E aqui também. Então eu vou somar, mas só que eu não posso me esquecer dos sinais que eu tenho lá. Aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo, que é menos, e aqui é mais e mais. Então a primeira raiz é a raiz de 50, que é mais 5. Então aqui vai ficar mais 5 raiz de 2, que é a primeira aqui, né? Agora eu vou somar com 4 raiz de 2. Com menos 4 raiz de 2, ó. Lá o sinal de menos. Menos 4 raiz de 2. Menos 4 raiz de 2. Qual é o outro valor que eu tenho agora? Eu tenho... A terceira é positiva lá, é mais, ó. É mais raiz de 8, que então deu mais 2 raiz de 2. Aqui na simplificação que vai ficar, né? Mais 2 raiz de 2. E agora aqui eu vou acrescentar com a raiz de 18. 18 deu o que aqui? 18 deu 3 raiz de 2. E é somada, ó. Mais 3 raiz de 2. Mais 3 raiz de 2. Agora, o que eu vou fazer para terminar a nossa simplificação? Como são todas raízes de 2 aqui, e elas são todas raízes quadradas, eu vou acrescentar e subtrair, onde for necessário, o valor que vem antes da raiz aqui, porque agora já é a forma simplificada. 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, 1 raiz de 2. Somado com 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Somado com mais 3 raiz de 2, 6 raiz de 2. Então, esse é o resultado final. 6 raiz de 2. Não dá para simplificar mais, fica assim. Essa aqui é a soma e a subtração daquele exercício que nós começamos lá em cima. Então, eu gostaria que vocês dessem seu like, né? Aproveitassem e qualquer coisa vocês façam seus comentários, se acharam difícil. Essa aqui é uma maneira de fazer. Eu vou fazer também mais simples, uma forma mais simples, a mesma soma e a mesma subtração dessas raízes, eu vou fazer aqui também, né? No próximo videozinho, que é a mesma comparação desse aqui. Ou quem sabe a gente dá uma pausa, não tem problema, né? Não? Não? Então tá. Eu vou fazer um novo videozinho. Esse aqui tá valendo. Dessa forma aqui. Ficou um pouquinho mais comprido, por quê? Porque aqui nós fizemos uma decomposição em fatores primos. Aqui nós escrevemos as raízes com a decomposição, né? As raízes que a gente fez, uma a uma no caso, com a decomposição, e aqui nós fizemos o somatório delas com essa subtração da segunda que está subtraindo, acrescentamos a primeira, subtraímos a segunda, adicionamos a terceira e adicionamos a quarta. E chegamos nesse resultado final aqui, 6 raiz de 2, 6 raiz quadrada de 2. Então, deem seu like, meu muito obrigado, e curtam o nosso canal, sejam membros, e vamos em frente, tá, gente? É isso aí.